Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que possamos aprender tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Então, nosso estudo de hoje tem por título: Por que os profetas são desprezados? Por que os profetas são desprezados? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por esse momento, aqui na Tua presença, junto com Teus filhos que estão e irão ouvir esta mensagem que o Senhor está mandando para cada uma delas. Que cada uma venha se fortalecer, venha ter o discernimento dos verdadeiros profetas para os falsos profetas. E assim que possamos estar cada dia mais preparados para a sua vinda. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, começando esse estudo, Os verdadeiros profetas de Deus são desprezados ou amados. Eles são desprezados ou amados, dependendo da mensagem que eles trouxerem ao povo, ou trazerem ao povo, Quando a mensagem é aquilo que o povo deseja, o profeta é amado pelo povo. Mas quando a mensagem é uma repreensão ou um aviso para a mudança do povo, a mensagem é desprezada e o profeta odiado, Então, dependendo da mensagem que o profeta trouxer, ou ele é amado ou ele é odiado. O verdadeiro profeta de Deus não leva para o povo somente mensagem boa, mas também mensagens para a correção do povo, para a edificação, para aviso e etc. Mensagem de aviso. Então, Isaías 38:1, que Deus manda um aviso aqui. Isaías 38:1 nos diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esta era a mensagem de aviso que Deus estava dando para o rei. Põe a tua casa em ordem. Cuida do teu filho, prepara teu filho para governar, porque tu vais morrer e não viverás. Esta foi a mensagem, este foi o aviso. E essa mensagem não agradou o rei, e ele levou ele a se prostrar diante de Deus e pedir por misericórdia. E Deus ouviu a oração dele e deu mais 15 anos de vida para ele, Também o profeta não traz mensagem só de aviso também, ele traz mensagem de juízo. Essa mensagem de juízo é uma mensagem que deixa o povo com ódio do profeta, Aqui em 2 Crônicas 18, versículo 7, nos diz assim: Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio. Então o rei de Israel disse a Josafá:
ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão só sempre o mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei Acaz tinha muitos profetas de Baal, né? E o profeta de Deus ele odiava, porque nunca profetizava coisas boas dele. Só profetizava juízo. Então, aqueles que traz o juízo de Deus para o povo se consertar, se corrigir, para poderem mudar, para que o juízo de Deus não alcance eles, esses profetas são odiados. Então, o rei Acaz odiava Micaías, né? Porque era o profeta do caos, o profeta do juízo. Aqui em Isaías 9, do 19 em diante, nos diz assim. Isaías 9, do 19. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Se colher à direita, ainda terá fome. E se colher à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e ambos contra Judá. Com tudo isto, não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Então, aqui era profecia de juízo para o povo de Deus, né? Fome, guerra. E aqui os versos, capítulo 10, do 1 ao 4, nos diz assim: ai daqueles que decretam leis injustas e dos escrivãos que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que fareis no dia da visitação e da desolação, que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre mortos? Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Então, mais uma profecia do caos que Isaías estava trazendo para o povo. E por que Isaías estava trazendo esta profecia do caos? Porque o povo estava no caos, o povo estava no pecado, e o pecado traz o caos, mas o povo não quis se arrepender. Os verdadeiros profetas de Deus são aqueles que estão prontos para fazerem a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus nem sempre seja o que ele queria trazer ao povo. Então, a vontade de Deus é uma e a do profeta é outra, né? Então, Deus, ele quer uma coisa, mas muitas vezes o profeta quer outra.
Mas os profetas de Deus, eles fazem aquilo que Deus manda. Mas existem profetas que não são enviados de Deus, mas dizem que são, e levam mensagens de engano ao povo, para conduzir este povo ao engano e à perdição. Desde que Adão e Eva pecaram, neste mundo passou a existir 2 tipos de palavras. Primeira, a palavra da verdade. João 14:6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 8:32. Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra da verdade sempre existiu. Mas a da mentira nem sempre, né? Ela passou a existir lá no céu. Lá no Éden, só existia a palavra da verdade. Até Adão resolver seguir a mentira, porque a mentira apareceu. Segunda palavra, a palavra da mentira. João 8:44. Jesus disse: Vocês amam, vocês querem fazer, é a vontade do Pai de vocês. Então, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira e não existe verdade nele. Ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, existe a palavra da verdade, que é Cristo, e a palavra da mentira, que é Satanás. Então, a palavra da mentira passou também a existir 2 grupos de pessoas. Então passou a existir 2 tipos de palavra, da verdade e da mentira, depois do pecado, né? E 2 grupos de pessoas, os da verdade e as pessoas da mentira. Em Gênesis 3:15, Deus disse para a serpente: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Então passou a existir a palavra da verdade, que é o descendente da mulher, que é Cristo, e a palavra da mentira, que é Satanás e a sua descendência, e os dele, né? Os 2 seres que representam a verdade e a mentira lutam entre si para que o povo deste mundo seja alcançados pela palavra deles. O ser que representa a verdade, que é o próprio Cristo, a palavra da verdade que se tornou gente como a gente e pregou a sua mensagem da verdade para que os moradores deste mundo que tivessem na escuridão da mentira e do engano, pudesse vir para a luz da verdade e fossem salvos da palavra do engano e da mentira. Então, no Salmo 119, 105, lá diz que a palavra é a luz para os nossos caminhos. Aqui em João 1:5, João 1:5 diz que a luz, então vamos ver lá, vamos ler direitinho. João, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E a luz resplandece nas trevas, quer dizer, a palavra da verdade resplandece nas trevas da mentira, e a mentira e a palavra da mentira e as trevas do pecado da mentira não prevaleceram contra ela. Então as trevas
foi desmascarada. A mentira sempre é desmascarada. Quanto mais querem esconder a mentira, o pecado, o engano, mais a luz revela, porque a luz é a palavra da verdade. É aí onde entram os enviados, tanto da verdade como os enviados da mentira, para alcançarem o povo da terra com as suas mensagens. Segundo as Tessalonicenses 2, do 9 ao 11, nos diz assim. Então, Jesus nos diz o seguinte, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 9 ao 11. Nós já li bastante esse texto, nós vamos ler de novo para compreender esse ensino. Então, aqui diz assim no versículo 9: a esse cuja vinda é semelhante à eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então, a verdade e a mentira lutando pelos moradores da terra. A verdade é Cristo, a palavra encarnada, a palavra que se fez gente como a gente. E a palavra da mentira é Satanás, que quer enganar, que é o engano. Então, aqui um combatendo o outro. Mas quando os moradores da terra preferem a escuridão, como Cristo diz lá em João 3,19, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, quando os homens escolhem mais as trevas do que a luz, então Deus entrega a mentira para esses homens, para essa humanidade, crer nela e ir para o inferno, porque querem, né? O engano. Deus envia os seus mensageiros com a palavra da verdade, para que o povo saia das trevas do engano e venha para a luz da verdade. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aí onde começa uma verdadeira guerra no mundo espiritual e físico, pois junto com a verdade se levanta a mentira para manter o povo na mentira e no engano. Romanos 1,18, os irmãos podem ler. Então, devemos observar, não é? Neste mundo tem dois tipos de pessoas: os de Deus, que são da verdade, e que, segundo Paulo, em Efésios 1, do 3 ao 14, já foram, segundo Paulo, essas pessoas já foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essas pessoas já foram escolhidas em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis perante Ele, perante Cristo, perante Deus. Irrepreensíveis, pois são da verdade e estão na verdade. Segundo os Coríntios 5,
17. 2 Coríntios 5, 17. Então, vamos lá. O que diz lá? 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17 nos diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quem está em Cristo, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. E, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Efésios 1, do 3 ao 14. Os que são da verdade foram escolhidos por Deus ainda no Éden e antes do homem pecar. Gênesis 1, 28. Então, foi aqui que Deus escolheu os dele. Ele escolheu antes do homem pecar. Gênesis 1, 28. Deus diz assim. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, aqui, Deus deu para o homem para gerar filho santo para ele. Aí Deus escolheu a sua criação santa e perfeita. Mas o homem não obedeceu a palavra de Deus e não gerou esses filhos que Deus já havia escolhido. Então o homem veio gerar filhos depois do pecado. Então, Gênesis 1, 28. Mas os filhos da serpente também foram escolhidos no Éden, mas depois do pecado. Gênesis 3,15. Onde Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então preste atenção. Deus aqui já tinha dito que a serpente tinha uma descendência, mas a serpente ainda não tinha ninguém, porque Eva ainda não tinha gerado filhos. Então Deus já havia escolhido os filhos dele antes do pecado do homem, quando ele mandou o homem gerar filhos, multiplicar e encher a terra. Mas ele não obedeceu, ele quebrou a lei de Deus, ele não fez o que Deus mandou. E ele foi gerar filhos depois do pecado. E depois do pecado já existia dois tipos de pessoas: as que eram de Deus e as que eram da serpente. Então, dois tipos de pessoas: as que eram da carne e as que eram do espírito. Então, os que vinham do espírito são os que vêm do filho da mulher, do descendente da mulher, do filho de Deus. Mas os que vêm da carne são os que vêm da serpente, que é o descendente da serpente. Por isso Deus diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, entre a tua semente e a descendência, e o descendente da mulher, e o descendente da mulher. A mulher ia ter um descendente, o descendente, que é Cristo, e de Cristo viria
a descendência de Deus, porque é em Cristo que todos que querem, crendo nele, são salvos. O povo da verdade foi escolhido por Deus para vir a este mundo antes da fundação deste mundo, que Adão e Eva escolheram para terem os seus filhos. Então Deus mandou eles terem filhos, encher a terra antes do pecado, mas eles não obedeceram. Eles escolheram este mundo que nós vivemos para ter os seus filhos. Aí já não era descendência somente de Deus, mas também da serpente. Então, os descendentes de Deus são os que são em Cristo. Em Cristo, vem de Cristo, porque Cristo é Espírito. Então, os descendentes de Deus, os filhos de Deus, são aqueles que têm o Filho de Deus, que o Filho de Deus é Espírito. Mas aqueles que nasceram apenas da carne e do sangue, vieram somente da serpente, porque são só humanamente, fisicamente, carnalmente, fazem a vontade da serpente, não são de Deus. Então, quando o casal ainda vivia na presença de Deus e em santidade e obediência ao Pai eterno, então Deus escolheu os seus filhos, o seu povo, antes do pecado do homem, quando o homem ainda estava na presença dele. E também os da serpente. Ainda não existia nenhum filho da serpente, mas ela já tinha sua descendência em Gênesis 3:15. Este é o povo que é nascido da água e do Espírito. João 3:3-5. Então, o povo de Deus são aqueles que nascem da água, que é a palavra, que é Cristo, e do Espírito de Deus. Este povo não só vê o reino de Deus, mas entra nele depois que nasce novamente no mundo espiritual, pois este povo veio de Deus e devido os seus pais terem se contaminados com a sujeira do engano, chamado pecado, e espiritualmente morreram, então, e se afastaram de Deus, e é necessário para que voltem para Deus, para que voltem a ter vida espiritual, para verem e entrarem novamente no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascerem de novo espiritualmente, porque espiritualmente eles morreram, toda a humanidade. Mas para o homem voltar a ver e entrar no reino de Deus, só será possível com a morte e ressurreição do Filho de Deus. Então, Cristo teve que morrer e ressuscitar para dar a salvação para todos aqueles que crêem nele. Então, você vai ver Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, Deus pôs inimizade, pôs uma contenda, pôs uma guerra entre a serpente, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E aqueles que estão no descendente da mulher, que é Cristo. Então, e Deus diz que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente.
Então, há esta guerra entre a mentira e a verdade, entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. Então, Gênesis 3,15, terá que morrer para que a sua palavra da verdade alcance todos aqueles que forem escolhidos em Cristo antes da fundação deste mundo para serem santos, serem da verdade, serem irrepreensíveis, pois têm a mente de Cristo, têm o caráter e a personalidade de Cristo, têm o Espírito de Cristo. Então, foi necessário Cristo dar a sua vida para que os que forem eleitos antes da fundação do mundo alcance a palavra da verdade e alcance a salvação. Aí você pode ler em Romanos 8:9 e ainda no capítulo 8, versículo 14 e 17. 1 Coríntios 2:16. Então, eu vou ler bem aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, nos diz assim. 1 Coríntios 2:16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, todos os salvos têm a mente de Cristo. E a mente de Cristo é o Espírito Santo. E todos os salvos têm o Espírito Santo dentro de si. 2 Coríntios 5, do 15 ao 18, nos diz assim, 2 Coríntios 15, do 5 ao 18, nos diz o seguinte, 2 Coríntios 5, do 15 ao 18. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmo, para aquele que por eles não vive mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, esse verso aqui é muito interessante, verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, muitas pessoas que conhecem Cristo segundo a carne. É o Cristo que é apresentado para o povo. É o Cristo Redentor. É o Cristo das idolatrias do povo. Este é o Cristo segundo a carne. Então, e aí Paulo está dizendo, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Então, quando nós conhecemos Cristo de verdade, nós sabemos que ele não é esse Cristo que é apresentado para nós, que os gentios, os que não têm Cristo, apresenta para nós. Então, o nosso Cristo é diferente. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, porque Cristo é o descendente da mulher, é o Salvador do mundo, é o Filho de Deus. Mas os que são da mentira querem alcançar com
a palavra da mentira aqueles que são da verdade, e muitas vezes eles nos alcançam com a palavra da mentira. Segundo Coríntios 5:18, né? Segundo Coríntios 5:18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, muitas vezes nós caímos na armadilha de Satanás, mas devemos ir a Cristo, como João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui em 2 Coríntios 5:18, Deus nos reconciliou com Ele. Aqueles que creem em Jesus, que confessam os seus pecados arrependidos, eles são reconciliados. Muitas vezes nós caímos ainda na armadilha da serpente, mas devemos ir imediatamente correndo para Cristo, pedindo perdão e nos reconciliando com Ele, né? Então, a palavra da mentira, a palavra da serpente, com a palavra da serpente, do engano, para nos dominar. Então, o diabo ele usa os dele, né, a descendência dele, a semente dele, com a mentira, com o engano, para tentar nos dominar. Se cairmos, eles nos dominam. Então, como fez com Adão e Eva, ainda no Éden. Então, o Pai Eterno, quando isso acontece conosco, estamos no engano, caímos na mentira, no engano, nas heresias. Então, o Pai Eterno nos envia os seus profetas para nos avisar das mentiras da serpente e da sua descendência. Então, Deus, ele levanta profetas para nos avisar, para profetizar, para nos mostrar que estamos no engano, porque Deus, ele quer os seus filhos na santidade, não no engano, não na mentira. Então, a descendência da serpente, Gênesis 3,15, são todos aqueles que são nascidos apenas da carne e do sangue do homem. João 1,13. Lá fala, não é? Então vamos lá, João 1,13. Diz assim. João, capítulo 1, versículo 13, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, aqui está falando do versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, os que nasceram de Deus são os que nasceram espiritualmente. Os que nasceram somente da carne e do sangue, não nasceram do Espírito de Deus, não nasceram de novo, não nasceram da água e do Espírito, estes não são de Deus. Os que nasceram somente da carne e do sangue, ou melhor, nasceram humanamente, eles não herdarão o reino de Deus. Então, você pode ler isso também em João 3,6. Então, quem é nascido somente da carne não herda o reino de Deus. João 3,6 nos diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quem é nascido da carne não tem direito de herdar o reino de Deus. Só herda o reino de Deus quem é nascido do Espírito, quem é nascido da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito de Deus. Então, aqui, João
8, do 37 ao 48, nos diz assim. Isso aqui é uma conversa que Jesus teve com os judeus que diziam ser seguidores dele. 37 nos diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então aqui Jesus estava discutindo com aqueles judeus que diziam que era descendência de Abraão. Mas eles eram descendência de Abraão só por parte da carne e do sangue. Mas não eram por parte do Espírito. Eles rejeitaram a salvação em Cristo. E Cristo está dizendo aqui: contudo, bem sei que sois descendência de Abraão. Vocês são descendentes da carne de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Então, o pai espiritual deles não era o mesmo pai espiritual de Abraão. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez assim. Então Jesus está dizendo: vocês não são filhos de Abraão por parte da fé. Vocês são filhos de Abraão por parte da carne somente. Vós fazeis as obras de vosso pai. Que pai Jesus estava falando? O pai espiritual. O pai espiritual deles não era o pai eterno. Não era o mesmo Deus que Abraão servia. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Se vocês fossem verdadeiramente filhos de Deus, vocês me amariam, porque Jesus diz, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Então, vocês não ouvem a minha palavra. Vocês não querem ouvir a minha palavra. Então, Jesus aqui no versículo 44, Jesus revela quem era o pai espiritual deles. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus está dizendo que o pai daqueles judeus era o próprio Satanás, porque eles estavam rejeitando o Filho de Deus, estavam rejeitando a palavra de Deus encarnada, a palavra que se tornou uma pessoa, a palavra que se tornou gente. Eles estavam rejeitando, então eles não tinham nada a ver com Deus. Aqui em Gênesis 13, 14 ao 16, lá Deus mostra a descendência de Abraão, que aqueles homens que estavam discutindo com Jesus fazia parte. É a descendência do pó da terra de Abraão. A descendência que veio da carne e do sangue de Abraão e não da fé de Abraão. Este nascimento não levará o homem de volta ao Éden de Deus. Então, o nascimento que veio da carne e do sangue não leva o homem de volta ao Éden
de Deus, mais levará à perdição eterna. Pois quem é nascido apenas da carne e do sangue, é nascido somente humanamente. Não passou pelo novo nascimento. Não nasceu espiritualmente. Não nasceu de Deus. Por isso, o seu espírito não foi ressuscitado. E o Espírito de Deus não está dentro desta pessoa, mudando a alma desta pessoa, para que ela volte a ter a mente de Cristo, guiando a mente dela na palavra da verdade. Então, quem já nasceu da água e do Espírito, quem já nasceu de novo, tem dentro de si a mente de Cristo, a alma de Cristo, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, dentro da pessoa. O Espírito Santo está mudando a vida da pessoa, está mudando o caráter ruim para o caráter bom, a personalidade. Então, neste mundo governado por Satanás e que vive na mentira e no engano, Deus usa os seus profetas para trazerem dele, Deus, as revelações para o seu povo. Sair do engano, se estiver no engano, para se arrependerem, se converterem a ele, Deus. Você pode ler isso em 2 Crônicas 7:14 e 1 João 9. Mas muitas vezes estes profetas não são aceitos pelo povo, devido à mensagem que eles trazem, e são maltratados, desprezados. Aí você lê isso em Lucas 16:14, em Jeremias 38, do 1 ao 6, Marcos 6, do 16 ao 18, e Hebreus 11, do 35 ao 37. Vou ler aqui Hebreus, para que seja compreendido mais um pouco, né? Os irmãos podem ler as outras referências em casa. Hebreus 11, do 35 ao 37, nos diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Então, estes aqui eram os profetas, eram aqueles que traziam a mensagem de Deus, que o povo não queria ouvir, e levaram estas pessoas à morte. Você pode ler ainda em 1 Reis 17:1. Então, todas as vezes que Deus levanta um profeta para levar a palavra da verdade, para quem Deus quer tratar, restaurar, o diabo levanta muitos falsos profetas para desvirtuar a palavra do verdadeiro profeta de Deus. Então, eles querem desvirtuar, eles querem degredir a palavra que Deus está mandando através do seu profeta. Eles zombam, eles maltratam, eles chamam o profeta do caos, só prega coisa ruim, né?
e não aceitam, e perseguem, e xingam. Eu mesmo já fui xingada. Então, haverá uma guerra tanto no mundo espiritual como no mundo terreno, entre os profetas do diabo e os profetas de Deus. Então, você lê isso em 1 Reis 18, 40. Deixa eu ver aqui, 1 Reis, capítulo 18, e o verso 40. Vamos ver o que é que diz lá. 1 Reis 18, 40. Nos diz assim: E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Então Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então aqui uma guerra grande entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Agora aqui em 1 Reis, capítulo 22, os versos do 24 ao 28, nos diz o seguinte: então Zedequias, filho de Naaná, chegou, feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei, então aqui, né, até o versículo 28. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a lançá-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Então Micaías era o profeta de Deus, que trazia a mensagem de Deus para o rei Acais. Mas ele não gostava, ele odiava Micaías, porque falava a verdade, e ele gostava dos falsos profetas que mentia, trazia a palavra do engano. E Micaías não fazia isto. E as pessoas gostam do engano, da mentira. Eles não querem ouvir a verdade, palavra de juízo que está sendo trazida nos nossos dias. Quando Deus levanta um profeta para trazer a sua palavra a seu povo, Satanás levanta muitos, né? Também, para trazer a palavra do engano. Os profetas de Deus são inimigos dos profetas do diabo, pois eles têm em seus lábios a palavra da verdade. Os profetas de Deus têm em seus lábios a palavra da verdade. E os profetas do diabo odeiam a verdade e amam a mentira. Você pode ler isso em 1 Reis 22, do 10 ao 14. Nos nossos dias, a guerra entre a palavra da verdade e a palavra da mentira está bem tensa, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Seja bem-vindo, Logos. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Então, esta guerra espiritual entre a mentira e a verdade está muito intensa. Os profetas que Deus tem levantado nos últimos dias para desmascararem o engano que foi pregado para
a igreja durante muitos anos, estes profetas têm sido desprezados, humilhados, xingados e muito mais coisa fazem com eles. Só chamo profetas do caos, né? São os falsos profetas, são os profetas da mentira. E assim vão dizendo coisas, mas as profecias que eles estão dando, os verdadeiros profetas, está se cumprindo cada uma. Agora, os falsos profetas que só pregam o que o povo quer ouvir, as profecias deles não estão se cumprindo. Mas como Deus disse em Daniel 12:10, que somente os entendidos entenderão, só os entendidos, só os escolhidos entenderão a mensagem de Cristo. Somente os escolhidos antes da fundação deste mundo entenderão as palavras dos profetas de Deus, pois estão conectados com o Pai, pois já têm a palavra e o azeite dentro de si. A palavra é a lâmpada e o azeite é o Espírito Santo. Os ímpios não entenderão a mensagem destes profetas, mesmo pertencendo ao sistema religioso que se diz de Deus. Então, não basta estar em alguma igreja, em alguma denominação, em alguma congregação, dizendo que é filho de Deus, mas não é. Judas era um apóstolo e não era de Deus. Deus conhece os dele, pois são espirituais. Deus também conhece os da serpente, pois são carnais. E os carnais não herdarão o reino de Deus, somente os espirituais. 1 Coríntios 15:50. Lá o que é que Paulo fala lá? Em 1 Coríntios 15:50, Paulo diz o seguinte, vamos lá, 1 Coríntios 15:50, diz assim, Paulo diz assim: E agora digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, a carne e o sangue, a pessoa que é nascido só humanamente, que ainda não passou pelo novo nascimento, não pode herdar o reino de Deus, não pode ir para o céu. Então, os carnais querem agradar somente o pai deles, o pai terreno. João 8:44, Romanos 8, do 5 ao 8. Os espirituais querem também agradarem o seu pai, que é Deus. João 14, do 23 ao 26. Por isso, os verdadeiros profetas de Deus são desprezados, humilhados e rejeitados pelos homens, mais amados por Deus. Agora a pergunta que eu faço: e você está reconhecendo a mensagem dos verdadeiros profetas que Deus tem mandado nos últimos dias? Ou estão se deixando enganar pelos falsos profetas que só pregam aquilo que as pessoas querem ouvir? Então, os profetas de Baal pregavam o que o rei Acais queria ouvir, mas ele foi direto para a morte, porque ouviu, acreditou na pregação, nas profecias, na mensagem dos falsos profetas. Os verdadeiros profetas trazem profecias para nos avisar, para nos preparar, para nos corrigir, para nos fortalecermos no Senhor, para vencermos o inimigo. Os falsos profetas traz falsas profecias, falsos ensinamentos, traz o engano, a mentira para lhe conduzir para a perdição. Que os irmãos e irmãs possam discernir
ter a revelação do que é verdade e do que é mentira. Quem é os verdadeiros profetas de Deus, as profecias dos verdadeiros profetas de Deus são baseados na palavra de Deus. Basta você ver a profecia, se você conhece a palavra, você vai ver que está encaixando e você sabe que é verdade. Mas se não são, então a palavra deles não se encaixa com a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude e nos prepare a cada dia para não andarmos no engano, na mentira de Satanás. Mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho, comente, se inscreva no meu canal. E assim você estará contribuindo com o envio dessa mensagem para outras pessoas, para que muitas outras pessoas escutem a verdadeira palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por esse ensino, por este alerta, por este aviso que o Senhor está nos dando, por esse esclarecimento, que possamos ter este discernimento, esta revelação do que é certo, do que é errado, para não andarmos no erro pensando que é o certo. Assim tira teu povo do engano, para que eles não se percam. Satanás manda o engano, mas o Senhor é a verdade, e a tua verdade alumia os nossos caminhos, os nossos pés, para não tropeçarmos em alguma mentira, em algum engano. E assim nos ajuda teu povo, cada um dos teus filhos que ouve essa mensagem. E assim eu te peço por tudo no nome de Jesus. Amém. E até o próximo estudo, até terça-feira.